Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, na sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e UniFM 107.9. Hoje não estou sozinha na condução desse programa. A professora Cristiane Gastaldini, diretora da CTE, apresentará o T-Move junto comigo. E a nossa convidada super especial, a professora Luciane Neves. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje a nossa convidada é a professora Luciane Neves, que recentemente recebeu o prêmio Ana Primavesi, do Diário de Santa Maria. A professora Luciane é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, pesquisadora PQ1D do CNPq e membro sênior do I3E. É doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. Concluiu o mestrado e a graduação em Engenharia Elétrica pela UFSM. Em 2021, foi incluída entre as 21 mulheres mais influentes da mobilidade no mundo pela Vulog. Em 2022, recebeu o Prêmio Pesquisador Gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, na categoria Pesquisador na Empresa. Orienta pesquisas de doutorado e mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSM, bem como iniciação científica, trabalhos de conclusão e estágios na área de engenharia elétrica, Smart Grids e eletromobilidade. Tem experiência no desenvolvimento de pesquisas estratégicas para o setor elétrico. Coordenou projetos de P&D estratégicos da ANEEL, junto à Eletrosul, e Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel-DIS. Atualmente coordena o projeto de P&D estratégico ANEEL Interface de Inovação Multiagente envolvendo a indústria automobilística, os sistemas de energia e infraestruturas de mobilidade elétrica para eletrovias inteligentes. Foi responsável pela instalação do primeiro eletroposto rápido para recargas de veículos elétricos do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em sistemas elétricos de potência, transição energética, fontes renováveis de energia, redes elétricas inteligentes, armazenamento de energia, geração distribuída, gestão da energia elétrica e mobilidade elétrica. Professora Luciane, seja muito bem-vinda ao T-Move. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, com a colega, a professora Cristiane, e, enfim, contribuir aí com o programa
da CTE e falar um pouco para os ouvintes, para a comunidade. É um prazer. Professora Luciane, nós temos uma pergunta que é o que dá título ao nosso programa. E todos os entrevistados respondem. Então, Luciane, o que te move? Olha, o que me move é a transformação. Isso é o que me move, né? Estar promovendo a transformação de pessoas, de alunos, das minhas filhas, a minha transformação, a transformação aqui da comunidade onde eu vivo, da sociedade, da universidade, e, de uma certa forma, né, contribuir com os trabalhos que a gente desenvolve nas pesquisas para essa transformação aí que o mundo está passando, onde a gente busca um meio ambiente mais limpo, né, com menos gerações poluentes e um controle, uma automação e um desenvolvimento mais inteligente aí dos sistemas elétricos. O que me move é a transformação. Perfeito. Prof. Lu, a gente sabe da tua vasta, né, produção técnica, e é louvável. E eu, como te conheço pessoalmente, eu sei que você também, além do Lattes, né, tem muitas contribuições e é uma pessoa fantástica. Então, Prof. Lu, quem é você além do Lattes? Além das produções? Olha, além do Lattes, eu sou uma pessoa que busca estar assim sempre buscando me aprimorar no sentido de ser um pouquinho melhor do que ontem, né? E tentar aprender um pouco mais, viver mais junto com a minha família. A gente já, depois de um certo tempo trabalhando, viajando, tendo assim uma vida bastante corrida. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega, né, fazendo uma retrospectiva. A gente tinha assim momentos em que passava o dia trabalhando, chegava à noite ia viajar, passava a noite viajando de ônibus, fazia reunião em Porto Alegre o dia todo, pegava o ônibus de novo às 6 da tarde, 8 da noite, retornava, dormia no ônibus, no outro dia estava dando aula. E isso não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes, né? E a vida do professor é essa. Hoje eu já busco ter uma qualidade melhor do meu tempo, né? Tentando administrar um pouquinho melhor o meu tempo, dividindo esse tempo entre as produções que a gente precisa aqui na universidade, entre a orientação dos alunos, uma orientação também um pouco mais madura, no sentido de que a gente já coloca esses alunos olhando o mercado, né? Então, lá no início, a gente faz uma pesquisa mais básica, prepara pesquisadores para a pesquisa e desenvolvimento, mas não olhava tanto a indústria, né? Hoje a gente já olha muito fortemente essa aplicação desse conhecimento para realmente fazer aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, que é transformar, né? Então, eu, além do Lattes, sou essa pessoa que estou sempre buscando conhecer coisas, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar em família, junto da natureza. Sou uma pessoa bem tranquila com relação a isso, mas gosto muito, muito de sair um pouquinho do urbano, assim, e estar mais em contato com a natureza. Professora, a senhora tem a sua carreira acadêmica toda voltada na engenharia elétrica, né? Graduação, pós-graduação. Como a engenharia elétrica surgiu na sua vida? A engenharia elétrica surgiu desse encontro meu, lá na adolescência ainda, com tecnologia que não era tradicional na época, né, que era a parte dos computadores, né,
meu interesse pela engenharia elétrica chegou em primeira mão pelo interesse na ciência da computação. Eu queria muito fazer ciência da computação, mas não tínhamos o curso aqui em Santa Maria, né? E então, o curso que eu achei que seria o mais próximo era engenharia elétrica, e não vou dizer que eu não tinha um conhecimento do que era engenharia elétrica, porque no terceiro ano do ensino médio, a gente tem contato com a física que é mais relacionada à engenharia elétrica, resistências, cálculo decorrente, tensão, essas potência, esses termos assim. E tive um professor de física, e eu acho aí a importância do professor, né? Professor de física que fez com que eu gostasse muito mesmo daquela disciplina. Era um professor muito experiente, né? O professor Prola. E hoje acho que já é falecido, há muitos anos eu não vejo esse professor. Isso no Maneco, né? Na Escola Manuel Ribas. E conversei também, me lembro que na época eu conversei com um aluno que fazia engenharia elétrica, eu busquei essa informação para que ele me dissesse como era o curso, né? Então isso também é uma coisa assim interessante, né? Que era um curso que ninguém tinha, as pessoas à minha volta não tinham conhecimento, todos se assustavam quando eu falava que ia fazer engenharia elétrica, da onde, né? E aí eu fui buscando essas informações e cheguei à conclusão que sim, seria um bom curso. Mas no primeiro ano da engenharia elétrica, como eu já comentei em várias outras ocasiões, o curso de ciência da computação ele foi criado aqui na universidade, né? Era um curso inicial ainda, quase experimental, e eu, nesse primeiro ano de engenharia elétrica, eu gostei muito do que eu vi e das oportunidades que teria, né, dentro justamente desse trabalho com energias renováveis. Eu já no primeiro ano, eu tive contato com as pesquisas, eu fui bolsista voluntária, né, fazia trabalho de iniciação científica como voluntária no antigo NEPAI, que era o Núcleo de Pesquisas Aeroespaciais, que acabou, né, sendo abarcado aí pelo INPE, né? Era coordenado pelo professor Nelson Schuch, e na época, então, eu auxiliava nessa parte dos dados que vinham dos satélites, né? Os dados tinham que ser depurados, tinha que ser feito um data mining daquelas informações ali, porque vinham informações que não eram essencialmente importantes, e havia vários alunos aí da engenharia que trabalhavam física, matemática, enfim, e eu iniciei ali, né? Tive vários colegas, né, de engenharia elétrica, civil, mecânica, que trabalhavam ali. E na sequência o professor Félix Farré, então, me ofereceu uma bolsa de iniciação científica do CNPq, né? E já no final do primeiro ano de engenharia eu já entrei como bolsista CNPq, enfim, e aí eu gostei muito do que eu estava fazendo e não quis mais mudar. Não parou mais. Não parei mais. E a docência, ela surgiu junto com a parte da iniciação científica? Como é que veio esse interesse pela docência? Olha, o interesse pela docência ele veio por dois motivos. O primeiro motivo foi porque eu gostei muito da atividade de pesquisa, né? De fato, fazer iniciação científica, sobretudo aquele modelo que me foi apresentado na época, que era um modelo que no início das minhas pesquisas eu também reproduzi, que era o da pesquisa básica, né? Você baixar a cabeça no laboratório, fazer programas e descobrir coisas e fazer simulações, enfim, ele abriu um leque assim de que, poxa, que interessante estudar, entender, apresentar. A gente estudava o tema e apresentava para o professor orientador, e isso foi me despertando a curiosidade por me manter trabalhando com pesquisa. O que eu vislumbrava na época era a Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a gente já abre um leque para os alunos, né? Você pode fazer pesquisa numa empresa, você pode fazer pesquisa numa startup, você pode fazer pesquisa num instituto de pesquisa, né? Não necessariamente associado à docência. Mas o que eu via na época era isso. Então,
eu terminei a graduação e concorri ao mestrado em Santa Catarina e aqui. Eu passei nos dois, mas por uma questão pessoal, na época eu era noiva, eu resolvi ficar aqui em Santa Maria, né, fazendo mestrado. E já no ano seguinte, daí eu levei um ano e 8 meses, mais ou menos, para defender o mestrado. Iniciei em março de um ano e defendi em dezembro do ano seguinte. E em 96 eu entrei no doutorado na URGS, porque não havia doutorado em engenharia elétrica aqui em Santa Maria, né? O nosso curso ainda não era um curso bem avaliado, e não tinha o curso de engenharia de doutorado. Fui fazer o doutorado em engenharia mecânica em Porto Alegre, também com esse objetivo de buscar um concurso para me tornar professora. Aí eu já tinha claro que eu gostaria, de fato, de ser docente. O concurso abriu no mesmo ano de 96, aqui na universidade, eu passei no concurso, e fui empossada em 97. E a partir daí, então, eu levei 2 anos, eu parei o doutorado para justamente aprender como dar aula, como preparar aula, porque a gente não tem esse preparo, né, ao longo do curso, a menos que faça um curso preparatório, que normalmente é exigido pelos colégios técnicos, né, mas para a graduação, para a engenharia elétrica em si, a gente não tem uma preparação. Então, eu larguei o doutorado, me preparei, e nesse período eu gostei muito do que eu vi e estava fazendo, e aí, assim, não tinha outras ideias assim de mudar, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu acho que eu tomei a decisão correta, assim. Professora, a senhora está sendo homenageada no primeiro prêmio Ana Primavesi, né, por toda a sua contribuição à ciência. E esse prêmio, ele é do Diário de Santa Maria, que ele visa reconhecer o protagonismo de 10 mulheres que desenvolvem iniciativas e ações em prol do coletivo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa homenagem, dessa premiação, o que isso significa para ti? Eu achei assim a ideia desse prêmio uma coisa muito bacana, né? Porque são muito poucos os prêmios que eu até digo muito poucos sem conhecimento de causa, mas eu não tenho assim, a gente não recebe informação de prêmios que visem dar um destaque às mulheres ligadas à área científica, né? À área da pesquisa, à área da docência, do ensino, da extensão, enfim, né? Então, em primeiro lugar, eu achei importante isso, né? Eu acho que ele é um prêmio que assim, está fazendo história na cidade de Santa Maria, porque acredito que não vá se esgotar nessa primeira edição. Acho que são muitas as mulheres na cidade de Santa Maria, né, que mereciam esse prêmio, né? A gente tem assim uma comunidade aqui nas universidades da cidade e da região, né, muito ativas, né? A gente tem uma produção científica muito alta, mulheres atuantes que colaboram com a sociedade. E, então, estar entre essas 10 primeiras, representando aí essas tantas mulheres, para mim é um orgulho, é uma satisfação, e acho que assim é um prêmio que foi promovido por mulheres, nós fomos escolhidas por mulheres, e eu acho que isso também quebra um paradigma, no sentido de que nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos valorizar, né? Porque eu também sou de uma geração, talvez uma das últimas gerações, mas isso a gente ainda vê até agora, hoje em dia, que ouvia muito, né? Mulher não sabe trabalhar junto com mulher, mulher concorre, né? Mulher não tem esse foco que os homens têm num trabalho, os homens conseguem trabalhar em coletividade, e a mulher é mais passional e tal, e eu não vejo por aí, né? Eu acho que isso é um preconceito justamente criado para que a gente se enfraquecesse, né? Para que nós não tivéssemos força, porque eu acho que mulheres trabalham muito e muito bem junto,
né? E a gente precisa valorizar umas às outras, porque se nós não reconhecermos, né, como que a gente vai querer que os homens ou, né, outras pessoas reconheçam, se nós mesmos não estamos nos reconhecendo como atuantes e com a valorização que deveríamos ter, né? Então, acho que até uma colega falou tenho assistido todas as entrevistas e as histórias são muito bonitas. Eu acho que também o prêmio ele está trazendo assim à tona histórias bonitas de serem ouvidas e que inspiram de fato outras meninas, né, outras jovens a olharem essa carreira. Acho que fica um material para as escolas também, porque acho que as escolas poderiam aproveitar esse prêmio e levar essas mulheres todas dessa edição e de outras tantas para que a gente possa disseminar isso, né? Acho que quando você tem uma palestra numa escola, você não conhece nada, e alguém chega e traz uma informação relevante, isso pode transformar alguma decisão, né? Então, acho que a gente caminha com uma boa trilha, assim, com essa ideia que a Fabiana teve, a Sparrenberger, que acho que foi, assim, genial. É uma mudança de olhar, né? Infelizmente, ainda o machismo, o patriarcado, ele ainda está presente, né? E acho que já avançamos um tanto, mas precisamos avançar ainda mais, né? Que a mulher pode ser e fazer o que ela quiser fazer, né? E é bem interessante que tu falou no primeiro bloco da questão da transformação. Então, a gente consegue fazer a transformação da nossa sociedade quando a gente se propõe a expor as nossas questões, além da parte técnica, mas também expor por que a mulher não pode estar no ambiente da ciência. De ser exemplo, né, para novas jovens a entrarem e a ingressarem nesse caminho, né? Exatamente. Prof. Lu, você é uma engenheira eletricista, e como você vê a questão de gênero na engenharia elétrica? Eu sei que pode soar um pouco redundante pelo fato de eu também ter a mesma formação. Então, se você quiser falar alguma coisa sobre a questão do preconceito, como é que você vê isso na época que você se formou e hoje em dia? É curioso, sim, porque na engenharia elétrica são poucas mulheres, né? E eu acho que essas poucas mulheres, elas todas acabam tendo um destaque, assim, porque a gente luta muito para se manter presente, seja em fóruns, seja em reuniões, seja em comitês, né, seja congressos, enfim, né, tudo isso envolve aí uma logística um tantinho maior das mulheres, eu diria, né? Olhando assim, vendo todas as viagens, participações e situações assim de atividades como professora visitante, enfim, tudo isso envolve você sair do país, ficar um tempo longe da família, quando tem filhos, há uma exigência para nós muito pesada, né? E acaba nos transformando também nesse sentido, porque a gente acaba tendo que achar uma maneira de atender a nossa necessidade profissional, a nossa necessidade pessoal de realização profissional e também necessidade pessoal de realização como mãe, como mulher. Então é difícil isso, e todas essas mulheres assim que eu conheço, né, as mulheres da engenharia em geral, assim, sabe, não estou puxando a brasa para o meu lado, mas é a área que eu conheço, tá? Eu acho que todas as mulheres em todas as suas áreas têm o seu valor, mas eu particularmente estou falando da área onde nós trabalhamos, né? Eu acho que são mulheres assim com muita garra, né? Porque é uma área que a gente desbrava, é uma área que a gente tem poucas referências femininas, né? Então é uma área assim que, poxa, a gente olha assim, a gente acaba se espelhando em homens, a gente acaba tendo atitudes muitas vezes semelhantes a homens, e dali a pouco a gente para e olha quem sou eu nesse contexto, né? Quem sou eu, mulher, pesquisadora,
né? Eu não preciso repetir atitudes masculinas, eu posso ter o meu espaço. Então, a gente acaba tendo que se reavaliar muito mais ao longo do processo, né? E existem poucas meninas, porque, de fato, assim, ó, é uma área tradicionalmente taxada como muito difícil. E eu acho que todas as áreas têm o seu grau de dificuldade. Então, a gente tende a achar assim, poxa, você vai para a área de letras, por exemplo, que é a área que a Maria Aparecida está aqui. Ah, mas a área de letras é mais simples. Poxa, mas quem sabe interpretar um texto hoje no Brasil? A gente está vendo as dificuldades dos alunos de responderem questões em prova, de entenderem uma pergunta, de você saber falar em público, de um político saber transmitir o que ele quer. Então, assim, é uma área extremamente difícil e a gente acha assim, mas é mais fácil porque é só ler. Não, trabalha com cérebro. Então, todas as áreas. O cirurgião tem a sua alta dificuldade ali, está lidando com uma vida, né? O engenheiro tem a dificuldade porque está lidando com números e, tradicionalmente, as escolas não tem, a gente não tem aqui no Brasil essa tradição com números. Né? O meu orientador do doutorado é ucraniano e ele veio da Ucrânia trazendo assim uma bagagem matemática fabulosa, dizendo que lá para eles é tradicional, é corriqueiro nas escolas, eles já trabalharem com a matemática um pouco mais complexa. Isso treina. Então, é um treino. Não quer dizer que a engenharia seja mais difícil, né? A engenharia requer algumas habilidades que você deve treinar, né? E desenvolver o gosto. E para desenvolver o gosto, a gente precisa desenvolver isso lá na base. Então, assim, é todo um processo que acaba levando a gente a ter talvez poucas meninas, porque também essa questão de você ser criada de uma forma diferente de meninos. Ainda hoje é assim. Você não pega e diz assim para uma menina, o pai vai trocar a resistência do chuveiro, vem aqui que eu vou te mostrar como é que troca. Não, mas às vezes acontece do pai dizer assim, olha aqui para tu ver, para o filho, né? Olha como é que eu estou trocando, porque depois, quando o pai não estiver em casa, é tu que vai trocar. Né? Olha aqui o carro, vem aqui olhar o carro, o que houve no carro? Né? O menino está sempre em volta. O menino vai lavar o carro, a menina vai brincar com outra coisa. Então, assim, a gente não é exposta a essas atividades que estão mais relacionadas à engenharia, porque engenharia é você desenvolver, é você criar coisas, é você poder solucionar problemas. E nós normalmente estamos mais assim treinando ou ensinando as meninas a resolver problemas mais domésticos, talvez no início, ou mais estéticos, e não relacionados à área de engenharia. Por isso eu acho que nós temos menos meninas, né? Mas acho que, assim, atitudes como essa do prêmio, né? E outras tantas, assim, de você dar visibilidade a todas essas mulheres, eu acho que dessas áreas tecnológicas pode sim trazer mais meninas aí, né? O que será essencialmente muito bom, porque a gente conseguiria transformar assim a visão, aquela visão dura da engenharia, talvez para uma visão mais assim aproximada da sociedade. Muito interessante essa questão que tu colocaste da matemática. Eu percebo que a matemática é considerado bicho-papão, né? Eu trabalhei a vida inteira em escola. Mas pela minha experiência, não tanto como docente da educação básica, mas como a minha experiência, que para mim a matemática sempre foi um bicho-papão. E eu vejo hoje que eu não gostar da matemática sempre foi porque eu não entendia. E eu não entendia porque a matemática era vista como algo abstrato, fora da vida. Né? E eu sempre coloco aqui no TEMOV, bato na mesma tecla. Todas as áreas do conhecimento, elas têm o mesmo grau de dificuldade e facilidade, depende da pessoa. Né, dos seus gostos, dos seus desejos, dos seus objetivos.
mas todas se tornam difíceis quando são apartadas da vida. E a história estuda a vida, a geografia estuda a vida, biologia nem se fala, né? Tem vida, inclusive, no nome. A matemática, a gente está falando da vida, né? Os números fazem parte da vida e é colocado como algo totalmente abstrato, né? O que é corriqueiro? Por que eu estudei a fórmula de Bhaskara se eu não uso na vida? Então, eu lembro que eu aprendi o pi, que foi, eu acho que a única coisa que eu lembro, porque nós fomos para o pátio medir as circunferências. Mas até então, isso acho que no terceiro ano do ensino médio, nunca tinham falado que o 3,14 lá tinha a ver com a circunferência. Então, eu acredito que se as disciplinas fossem trabalhadas relacionando com a vida, né, nós teríamos facilitaria para todos, para meninos e meninas, mas principalmente para as meninas, né? Como a docência na educação básica, anos iniciais, é coisa de menina. E isso a gente vê na prática, na maioria das escolas, as professoras dos anos iniciais são mulheres, né, que trabalham com educação infantil e anos iniciais. E por que não um menino para pedagogia, numa turma de pedagogia, quando tem 1 ou 2 alunos, é muito. Então, eu acho que a gente precisa realmente falar muito sobre isso para que a gente rompa com esses estereótipos, né? Exato. Prof, mas eu fiquei curiosa em relação a algo que eu li na sua biografia. A senhora entrou na docência com 26 anos. Né, como a gente já falou, num curso majoritariamente por homens. Quais foram os principais desafios? Olha, na época eu cheguei a dar aula para colegas, né? Que como eu me formei com 22 anos para 23, e com 26, ali 3 anos depois, eu já estava dando aula. Alguns colegas que lá no início do curso a gente tinha aula, e que tradicionalmente também engenharia elétrica tem um certo índice de reprovação elevado, ou tinha um índice mais alto na época. Hoje eu não sei te dizer se a gente ainda segue nesse ritmo, mas acredito que sim. Eu cheguei a dar aula para colegas, né? Então, muito complicado, assim, a gente dar aula para um colega, sendo que há 2 anos e pouco atrás nós estávamos sentados no mesmo local, né? E a falta da experiência prática, né? Isso aí é uma coisa que me fez, assim, também me moveu muito ao longo da minha vida, buscar pesquisas com empresas, para que eu pudesse, do setor elétrico, né, para que eu pudesse buscar ali a prática que eu não tinha, porque quando você faz um doutorado e vai fazer um pós-doutorado, você segue tendo prática de pesquisa, você segue tendo prática de docência, de orientação, né, mas eu precisava ter a prática da construção da linha de transmissão, da montagem do projeto da subestação, que eram aulas que eu dava, disciplinas que eu lecionava e leciono. E como fazer isso? Então, conversando com quem faz, porque eu não tinha como sair da engenharia e ficar fazendo um estágio trabalhando nessas empresas. Então, eu busquei muito isso. Essa foi a grande dificuldade, porque no início eu não tinha essa experiência, então, assim, era muita leitura em livro, e às vezes vinham perguntas do tipo, tá, mas e se mudar tal coisa? Poxa, se mudar tal coisa, eu não sei, porque eu não tenho essa experiência, né?
E aí pensava assim, nossa, quando é que eu vou ter, né? Mas a idade ela vai trazendo, né? O tempo tem essa vantagem aí, né? Hoje eu acho que o tempo tem muitas vantagens, né? Antes eu brigava contra ele, hoje eu estou achando que ele está a meu favor. Mas, assim, a gente é mais fácil a gente lidar até com perguntas que você não sabe, né? Você entende que não é possível saber tudo. Então, essa falta de experiência foi complicado para mim no início ali, mas, enfim, né? Fomos batalhando, né? E tinha situações assim, muito jovem, ela não sabe porque é jovem, né? Faltava a experiência, mas o conhecimento tinha. Então, assim, a gente precisava, na época, tinha que trabalhar muito a cabeça, né? Para ficar forte mentalmente, no sentido de saber enfrentar as situações, né? E hoje, com mais idade, né? Cheguei a enfrentar algumas situações do tipo, não, mas isso aí não é mais, isso era na tua época. Não, Nossa. só um pouquinho, não é assim, né, era na minha época, porque as coisas vão mudando, tem coisas que não mudam, coisas que mudam, né, e a gente precisa aprender a valorizar a experiência de quem está chegando à frente, né. Então, um bom grupo, é aquele grupo que tu tens, assim, alunos muito jovens, que fazem perguntas que a gente nem sequer pensa em fazer, né? Mas eles têm aquela liberdade de fazer, com pessoas que têm uma idade média ali, já tem uma experiência, mas tem aquela garra, aquela vontade, aquela coisa, porque não passou por situações assim que já me deixam com o pé atrás, né? Então, assim, ele tem esse ímpeto, isso é bom. E é bom você ter pessoas experientes, né? Porque aí, às vezes, alguma situação em que os ânimos se afloram, né? Ou você vai ver que a equipe está indo para um caminho que, poxa, aquele caminho não vai dar certo. Então, a gente traz e conduz novamente e troca, e eu estou sempre aprendendo. É impressionante, assim, cada aluno novo que chega, ele traz muita coisa para a gente aprender, né? Isso eu aprendi com as minhas filhas, né? O que mais eu aprendi na vida não foi na universidade, foi com as minhas filhas. E a gente está sempre aprendendo e trocando. Então, esses desafios a gente enfrenta sempre, seja quando é mais jovem, quando é mais maduro, né? Mas talvez mais maduro a gente consegue sair melhor de algumas situações, mas não é muito fácil assim no início começar. E acho que isso para todas as mulheres e homens jovens quando começam não é muito fácil. Sim. Profilu, né? Então, você falou um pouco sobre a questão das dificuldades, e ainda mais no setor elétrico, que a gente sabe que é um setor bem conservador, né? Então, promover mudanças, transformações é uma resistência, né? Então, a gente sabe, tem algumas características porque esse sistema ele é bem conservador, né? Porque envolve energia é vida, né? E hoje em dia não tem cidades que sobrevivam sem energia. Nos conte um pouquinho mais sobre o que é cidades inteligentes e para os nossos ouvintes saberem o que é Smart Grids, né? Então, o pessoal ouve e eu gostaria de você falar com suas palavras como você poderia simplificar esse termo que é bem complexo. Sim. Smart Grids vem do termo, né, redes inteligentes. Então, a gente está falando de redes, redes elétricas, no meu caso, né? Então, redes elétricas inteligentes. Bom, a gente está falando aqui, essencialmente, de conectividade, de todo o equipamento, de toda a unidade consumidora. O que é uma unidade consumidora? É uma residência, é um medidor de energia que está atendendo um prédio, né? Um prédio é uma unidade consumidora de uso coletivo, são empresas, unidades consumidoras, equipamentos, centros de controle, estações meteorológicas, toda essa rede que de alguma forma conversa com o que está acontecendo e o que reflete nas redes elétricas
e, grosso modo, na energia que chega na nossa casa, tudo isso deve estar conectado. Tá? Então, a rede, as smart grids, elas olham essa conectividade. Quando a gente começou a ter mais participação da geração distribuída nas redes elétricas, o que aconteceu? Essas gerações distribuídas, elas passaram a interferir no fluxo das correntes. Né? Então, precisávamos conhecer mais essa geração que estava entrando, e nesse processo surgiu lá nos anos 2000, mais ou menos, prioritariamente em Portugal, e depois disseminou pela Europa e chegou aos Estados Unidos e Brasil, em torno ali dos anos 2000, o conceito de redes inteligentes. Por quê? Porque já se estava vendo uma participação de energia eólica forte, lá eles já estavam vislumbrando a participação da geração solar fotovoltaica e já tinham empreendimentos com biomassa que precisavam ser monitorados. Não tínhamos na época ainda uma automação tão forte como nós temos hoje, um sistema de comunicação tão completo como nós temos hoje, e monitoramento, mas já vislumbrávamos que, na minha residência, eu preciso informar se eu estou gerando energia, eu preciso informar o sistema, e eu preciso ser informada do sistema se vai faltar energia na minha casa, e eu preciso que, quando falte energia na minha residência, quem controla isso, que é a distribuidora, ela precisa saber de forma imediata. Não dá para eu pegar um telefone, mandar um SMS, esperar receber um... Não, tem que ser imediato. Como que isso vai acontecer de forma imediata? Estando o meu medidor, que vai ser, né, e já é em muitos lugares do mundo, e aqui do Brasil já temos cidades quase completamente tomadas, né, ou com instalação completa de smart meters, medidores inteligentes, que é aquele medidor que tem o quê? A comunicação, aquele medidor que conecta a unidade consumidora à rede elétrica, não apenas do ponto de vista de receber energia, mas de trocar informação com a rede. Então, a Smart Grid é a troca de informações. Se você quer saber se vai haver um desligamento naquela sua região, você precisa ter estações que informem a distribuidora que está vindo um temporal. Então, existe uma conectividade da comunicação dessas estações com a rede elétrica dissemina essa informação para as residências através dos medidores inteligentes, através da nuvem. Hoje, né, a gente evoluiu muito, né, quando surgiu o Smart Meter, ele era um medidor físico, hoje você pode ter todo esse controle na nuvem, no celular, o cliente sendo informado. Então, assim, Smart Grid é conectividade, é informação e é a agregação de todas as formas de geração, armazenamento e consumo reunidas aí numa plataforma de controle para melhorar a operação do sistema. Prof. Luciane, a senhora foi responsável pela instalação do primeiro eletroposto rápido para recargas de veículos elétricos do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Bom, essa instalação ela decorreu, então, de um projeto de pesquisa e desenvolvimento estratégico da Agência Nacional de Energia Elétrica, que iniciou em janeiro de 2020. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela lança, periodicamente, editais de pesquisa, projetos estratégicos. E eu já tinha participado de 2 projetos estratégicos, um deles sobre biogás, onde nós contribuímos com a Universidade de Santa Catarina e com o Centro de Pesquisas em Biogás de Itaipu para a instalação de uma usina de biogás numa comunidade da cidade de Itapiranga, em Santa Catarina, e fizemos toda a pesquisa dentro desse processo, era um projeto estratégico. O segundo projeto estratégico que eu coordenei foi a parte de estratégico em armazenamento de energia,
E na sequência, onde nós instalamos aqui na universidade o primeiro inversor híbrido também da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no laboratório do curso de Engenharia Elétrica. A partir dali, então, os inversores híbridos disseminaram muito. E na sequência, então, em 2020, iniciei a coordenação desse projeto da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. O Rio Grande do Sul não tinha nenhum carregador rápido para veículos elétricos, sendo que Santa Catarina já tinha uma eletrovia, sendo que o Paraná já tinha a maior eletrovia do Brasil, na época com mais de 700 quilômetros com eletropostos rápidos, São Paulo também, e o Rio Grande do Sul, que faz a ligação do Brasil com o Mercosul, a gente não tinha nenhum carregador rápido. O carregador rápido, ou eletroposto rápido, permite que você faça deslocamentos entre cidades, em rodovias, porque o abastecimento ele se dá ali em torno de 30 minutos, 40 minutos, ou até menos, dependendo. Quanto mais eletropostos você tiver, menor é esse tempo que você vai ficar, né, parado no eletroposto. E aí, então, nós instalamos esse primeiro carregador aqui na Universidade Federal de Santa Maria e nos deparamos com a seguinte situação. Bom, nós precisamos criar uma via de Santa Maria, conectar Santa Maria ao resto do estado. E precisamos chegar a Porto Alegre. Então, nós optamos, nós poderíamos ir para a fronteira ou ir a Porto Alegre. Porto Alegre, a gente vai em direção ao aeroporto, vai em direção ao litoral e chega até Santa Catarina, se ligando, né, com as demais eletrovias. E aí, então, fizemos uma chamada pública, onde nós buscamos parceiros para instalarmos um segundo carregador rápido do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro em rodovias, e quem se habilitou, então, foi o restaurante Lisa Ruth, em Santa Cruz, onde ali a gente fez uma parceria, inclusive com a Corsã, na época. A Corsã tinha interesse em deslocar os veículos elétricos que eles estavam alugando de Porto Alegre para Santa Maria, na regional deles aqui em Santa Maria, e eles não tinham também como abastecer esse carro no meio do caminho. Então, eles viram ali uma oportunidade de contribuíram também, auxiliaram na instalação. Nós entramos com o eletroposto e com todo o monitoramento. E chegamos em Porto Alegre. O que fazer em Porto Alegre? Como é que a gente volta se a gente não tem como carregar lá? Né? Então, nós precisamos também fazer um arranjo, e fizemos, então, um arranjo com a maior garagem pública, particular do Estado, que é a Garagem Gigante, fica atrás da Assembleia Legislativa, exatamente atrás do Teatro São Pedro. Eles, então, lá já tinham carregadores lentos, tá? Ela é uma garagem onde os carros ficam estacionados e carros elétricos ficavam carregando durante o dia, né? Porque daí ele tem tempo para ficar carregando. Mas nós conseguimos, então, ali uma parceria e instalamos um carregador semi-rápido lá, que já nos permitia um bom tempo aí, um tempo mais rápido para carregarmos o carro e retornarmos para Santa Maria. Esse carregador, ele começou a ser muito usado. Porto Alegre cresceu bastante, a Garagem Gigante cresceu. Hoje a Garagem Gigante já conta com mais de 4 carregadores rápidos de 60 kW. Existe uma linha de carros elétricos fazendo o transfer entre o aeroporto e toda a Serra Gaúcha e Litoral, que é o Transfer Prime, todo com carros elétricos, abastecendo da garagem pelos demais eletropostos que surgiram na decorrência desse pioneirismo aí que nós tivemos de instalar esses carregadores. Hoje, nós temos fila nos carregadores aqui de Santa Maria. Nós temos um carregador semi-rápido na praça, em frente ao complexo hospitalar da Casa do Caridade. Astro de Azevedo, né? Do Hospital de Caridade. Hoje tem outro nome, esqueci o nome. Mas, enfim, nessa praça, ontem, inclusive, eu fui carregar o carro elétrico da universidade. Quando eu cheguei, eu deixei o carro ali, saí, retornei, já tinha um outro usuário, né, carregando o seu carro. Então, assim, vocês passando ali vão ver sempre 1 ou 2 carros carregando, e aqui na universidade, chega sexta-feira e sábado, a gente tem fila, né, nos carregadores, porque Santa Maria também já é uma cidade que se tornou interessante do ponto de vista de que a BYD, que é uma revenda de carros elétricos, colocou uma sede aqui. Então, a gente vê muitos carros elétricos já trafegando,
E a gente vai ter novidades aí relacionadas à Prefeitura de Santa Maria, né, com transporte coletivo elétrico. Vamos aguardem aí que nos próximos meses a gente vai ter novidades bem bacanas assim nessa linha. Tá? O Jean acabou de pesquisar, em frente à Praça Roque Gonzalez, onde Isso, tem a exato. pracinha ali para as crianças, né? E Isso. a senhora estava falando, eu lembrei de 2020, toda a reportagem que deu no Jornal do Almoço. Eu ainda Uhum. não estava na universidade, fiquei super curiosa para conhecer o Eletropolo. Prof. Cris? Prof. Lu, então, em 2021, você entrou para a lista das 21 mulheres mais influentes na mobilidade pela provedora francesa Vulog. Em 2022, com o prêmio Pesquisador Gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais para a gente sobre esses prêmios e quais frutos surgiram a partir deles. Olha, essa indicação da Vulog foi muito interessante porque na época eu estava fazendo um MBI, né, que é um Master Business Innovation, que chama, né, não é o Master Business Administration, né, que é o de administração. Eu fiz um Master Business em inovação pelo Senai. E eu digo sempre assim, eu dei alguns passos atrás no sentido de que, poxa, vou fazer uma atividade no Senai, uma especialização no Senai, sendo que uma pós no Senai, sendo que eu já tenho doutorado, enfim. Mas, assim, a gente tem que ter a consciência do que a gente precisa em vários momentos da vida. Né? E eu, naquele momento, precisava de uma experiência prática e mais de chão de fábrica relacionado à mobilidade sustentável. Então, esse MBI é um MBI de mobilidade sustentável. Na época, eu tive contato com muitas pessoas, muitos pesquisadores, pessoas de muito conhecimento nessa área. Uma delas foi a Silvia Barsic. A Silvia Barsic, ela trabalhou muito tempo na Renault, dentro da linha de mobilidade sustentável. Trabalhou na França, trabalhou no Brasil. Hoje ela implementa os sistemas de veículos elétricos compartilhados do Banco Itaú. E a Silvia tinha sido indicada já há algum tempo pela Vulog, e ela me disse, olha, esse é um prêmio muito interessante, tal, bacana, me mostrou, eu fiquei pensando, poxa, que legal. E na sequência, em 2021, eu fui indicada, né, onde se a gente olhar essas 21 mulheres ali, tem mulheres que trabalham em grandes corporações de transporte, né, Nissan, GM, Ford e outras tantas, né, de universidades também de fora do Brasil, e foi um reconhecimento interessante justamente naquele período em que nós estávamos instalando a primeira eletrovia aqui do Rio Grande do Sul e que acabou assim abrindo portas para que as pessoas reconhecessem ou conhecessem o trabalho que eu estava desenvolvendo, e isso auxiliou. A gente teve contato com a Assembleia Legislativa aqui do Estado, promovemos seminários também. Isso tudo eu tenho certeza assim que começou a preparar o Rio Grande do Sul para essa mudança, essa transformação. Bom, e o Prêmio Pesquisador Gaúcho, para mim, foi uma grata satisfação, porque, de fato, né, é um reconhecimento muito importante, eu acho, aqui no Estado, para todos os pesquisadores. A categoria que eu fui premiada foi pesquisador na empresa, o que também acaba associando, né, ao trabalho que eu desenvolvo hoje com empresas, e ele deu uma chancela, eu diria assim, né, para todo esse trabalho de pesquisa que tem sido feito ao longo dos anos. Me sinto muito honrada de ter sido indicada pela Universidade de Santa Maria e escolhida, né, dentre tantos pesquisadores aí do Estado que tem qualidade, naquele ano ter sido a escolhida. Foi uma felicidade, gostei muito, fiquei muito contente aí com o prêmio. Prof. Cris, eu vou ter que voltar na questão dos carros elétricos, porque eu sonho em ter um carro elétrico, mas
eles são muito caros. Tem uma perspectiva da popularização desses carros, visto que eles são, né, para o meio ambiente é o ideal, né? Aqui no Brasil, o carro elétrico ele é o ideal, né? Para fora do Brasil, o carro elétrico ele também é o ideal no sentido de que ele descarboniza a cidade, ele descarboniza o local onde ele está sendo utilizado, porque as emissões dele são nulas, né? A emissão tanto de gás carbônico quanto de particulados. Então, isso melhora muito a qualidade de vida da população. E aqui a nossa matriz elétrica ela é predominantemente renovável. Então, nós estamos usando e abastecendo o carro com uma energia de baixas emissões de carbono, eu diria. Não vamos dizer zero carbono, porque a gente sabe que nesse processo de tráfego dessa energia, a gente tem, de trânsito dessa energia, a gente tem aí emissões associadas, mas as emissões são reduzidas. Bom, com relação à redução do preço, a gente já tem uma redução, é que ela ainda está alta, né? Carros que custavam 800 mil, hoje estão custando 500 mil. É caro? Mas houve uma redução. Carros que custavam 500 mil, hoje estão custando 300 mil. É caro? Mas a redução está acontecendo. Carros que antes a gente não via na faixa de 160, 180 mil, hoje nós já temos carros nessa faixa. E são carros que ainda são caros se você olhar que existe um carro de 180 mil, que ele é um carro maior, a combustão, né? Ele é um carro maior e tal, do que um carro elétrico de 180 mil. Mas a gente fala aí sim de uma transformação, novamente voltando à palavra transformação. A gente está aqui olhando, né, uma redução do uso do combustível fóssil. A gente está falando de abastecimentos que, por mais que a gente tenha aí cobranças nos eletropostos, você considerando que você pode carregar o seu carro na sua residência, com uma energia que é em torno aí de R$1 o quilowatt-hora, né, e que você tem geração solar fotovoltaica na sua residência ou em vários locais aí, você reduz esse custo, a gente está falando de abastecer o carro com 1/3 do valor que a gente abastece com gasolina. A gente está falando de um carro que não paga IPVA aqui no Rio Grande do Sul. A gente está falando de um carro que o seguro ele não é tão maior do que um carro a combustão. Então, a gente já fala de um carro que começa a ter valor agregado se você olhar assim, o uso mais frequente desse carro. Se você consome muita gasolina, vale muito mais a pena você ter um carro elétrico, né? E você retorna esse capital muito rapidamente, muito mais rápido, eu diria, do que o carro a combustão. Bom, se você faz uso esporádico do carro, talvez não valha a pena você pensar hoje em investir num carro elétrico, mas talvez alugar um carro elétrico. Daí não vale a pena, talvez, nem investir num carro a combustão, né? Se a gente olhar, em torno de 95% do tempo o carro fica parado. O meu carro está parado agora. Eu vou pegá-lo, eu vou levar 20 minutos para chegar em casa e ele vai ficar parado de novo. E talvez seja só esse o uso que eu vou dar hoje para ele. 20 minutos para vir e 20 para voltar. Então, eu usei o meu carro menos de 1 hora num dia de 24 horas, hoje, né? E se a gente for pegar pessoas aí que têm deslocamento urbano, é muito pouco o uso. A maior parte do tempo ele fica parado na garagem. Então, a gente também tem que repensar não só a questão da troca do carro, mas repensar o transporte como um todo. Por isso a questão da mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável não está associada essencialmente só ao carro elétrico, mas ao modo como a gente se relaciona com essa mobilidade. Aí entram bicicletas, entram patinetes, entra transporte coletivo, né, onde os motores elétricos vêm com muita força, contribuindo no sentido do transporte coletivo, porque você retira carros das ruas, você melhora a dirigibilidade, você melhora a segurança e o tráfego das ruas, né, e inclusive a visibilidade das ruas, porque com o ônibus você consegue transportar muito mais pessoas do que você transporta num carro ou do que seria uma pessoa
sozinha, né, andando num carro. Prof. E quais são os seus projetos para o futuro? Bom, para o futuro, a minha intenção é seguir trabalhando com projetos cada vez mais ligados a empresas. Eu acho que a gente está num caminho positivo de sinalização do governo no sentido de fomento e linhas de fomento, FINEP e outras, que estão incentivando que se faça a reunião das ICTs, né, das instituições de ciência e tecnologia, com as empresas, para que a gente possa avançar em TRLs, como a gente chama, né, naquelas linhas de avanço da inovação, já um TRL mais voltado acima de 7, digamos assim, né, que é o 8 e o 9, onde você já vê inserção no mercado do produto e de fato, o uso desse produto, visando transformarmos o que a gente faz aqui na universidade em produtos nacionais, em produtos que possam levar esse selo de que a gente está desenvolvendo a indústria brasileira, né? E também capacitando mão de obra para trabalhar aqui no Brasil, fixando esses alunos aqui no Brasil. Durante muitos anos da minha vida, eu não vou dizer perdi, né? Eu ganhei grandes amigos que são alunos que foram para fora do Brasil. Eu tenho muitos alunos que hoje moram, né, foram estudar e moram nos Estados Unidos, moram na Europa e não retornaram mais. E isso é uma perda para o Brasil, isso é uma perda para o Rio Grande do Sul, isso é uma perda para a cidade de Santa Maria, que acaba exportando pessoas, né, e não fixa pessoas aqui, trazendo o grande ganho que a gente teria, né, que é o de termos indústrias aqui em Santa Maria, para que a gente tivesse, de fato, um desenvolvimento mais acelerado. Eu gosto de viajar para Caxias do Sul, porque lá a gente respira inovação e tecnologia nas ruas da cidade, né, porque é uma cidade fortemente industrializada, o que a gente não vê aqui na cidade de Santa Maria. Então, Santa Maria carece de indústria, e não só indústria na área tecnológica de engenharia, falando indústria na área de saúde, indústria para pesquisas de ponta em áreas que envolvem agrogenética, medicina, ciências da computação, aí, tecnologia da informação e comunicação e energias, né, engenharias como um todo. Então, acho que o meu objetivo é seguir na carreira, né, trabalhando com essas perspectivas aí de crescimento e aprendendo, seguir aprendendo e me transformando. Quero te agradecer, professora Luciane, por estar aqui junto conosco, compartilhando, né, toda a tua experiência, teus conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um papo muito gostoso, foi muito bom conversar com vocês e espero que a gente se encontre aí mais vezes e convido vocês a irem assistir, né, a premiação que vai ser na quarta-feira lá no Teatro 13 de Maio, às 19 horas. Eu acho que vai ser um momento bem bacana aí de reunirmos amigos, conhecidos e a comunidade como um todo. Obrigada, professora Lu, então, pela sua disponibilidade em participar do nosso programa. E foi uma grata satisfação em ver o seu nome na lista. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 Uni FM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Janata Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM
e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.